estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Insperiência, comigo, Rúbia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná, mas hoje tá diferente isso aqui, né, Rúbia? A gente mudou de cenário, vocês A gente tá se separaram? adaptando a essa casa nova aqui, ó. Tamo nas poltronas, a gente tá bem mocinha nas poltronas, né, Rúbia? Vamos ver até quanto é que isso vai durar. A gente tá com um cenário novo também, se você estiver aí assistindo a gente no YouTube, queremos saber o que vocês acharam. Ai, vamos ver como é que a gente se comporta, gente, bem mocinhas. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha, que a gente adora. A gente lê todos os comentários e fica bem feliz quando vocês participam. É isso aí. A Mãe Tá Off.podcast em todas as redes, menos no TikTok, que a gente tá com uma Mãe Tá Off.pod. E hoje a convidada, ela é completíssima, gente. Assim, cantora, repórter, apresentadora, participante de reality show. Ela já fez até participações em novelas da Globo. Ela foi mãe em 2010 e realizou o maior sonho da sua vida, que é ser mãe. E sem ter um companheiro pra dividir esse sonho, ela decidiu arcar sozinha com a produção independente. E há 14 anos, por meio de uma inseminação artificial, ela é mãe da Vitória. E pra gente falar sobre maternidade solo, processo de inseminação, pausa e retomada da carreira, hoje a gente tá aqui com a dona do canal Amar Maternidade no YouTube, Mariana Kupfer. Ai, que prazer ter gente, você, que Mari. fofas vocês. Parabéns pelo trabalho, por esse estúdio lindo, cheio de recortes e fotos. Obrigada pela recepção. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Duas mães lindas, mulheres que trabalham, empoderadas. Obrigada. O prazer é nosso. É. Hoje eu quero saber, eu já quero começar perguntando, pode? Minha filha, você, vai. Como que veio essa decisão de ser mãe, Mari? Foi tipo um sonho desde pequena? Ou... Eu sempre tive o sonho da maternidade. Quando eu era criança, eu sabia duas coisas: que eu ia trabalhar com comunicação e que eu ia ser mãe. Eu tinha essa certeza. E esse desejo era super latente em mim, a vida toda ele foi, né? Assim, nas brincadeiras de criança eu era mãe, sabe? Quando você vai brincar de Barbie, eu era mãe. Sempre aquela mãe, amiga que cuidava das amigas. Então, eu sempre tive esse desejo. Ele sempre foi uma coisa... Não foi uma coisa que, assim, entrei de branco, casei, daí vou ter o filho. Eu sempre tive. A maternidade como premissa, assim, Como premissa. E como foi essa maturidade, assim, de entender, tipo, eu quero ser mãe e vou ser mãe solo? Como é foi essa experiência na sua vida, assim? Uma forma natural, tipo... Dos meus 20 aos meus 30, se eu tivesse essa informação que a gente tem hoje, eu teria certamente congelado óvulos. Já entre os 28 e 30, né? Que quando me abordam e me perguntam sobre como você fez, o que você fez, a primeira coisa que eu falo, pelo benefício da dúvida, se vai sozinha, se vai com alguém, se congela óvulos. Porque a natureza com a mulher, infelizmente, não é tão generosa como o homem. A gente fica com o óvulo velho, enfim, né? Então, hoje, se eu tivesse 28 anos hoje, eu teria congelado o óvulo. Então, para quem está ouvindo a gente, não tem essa certeza, congelem óvulos. Eu, dos 20 aos 30 e poucos, tive alguns relacionamentos longos e ótimos, e essas pessoas que queriam casar comigo e ter filho, eu não queria. Mas eu queria ser mãe. E eu sou da religião judaica, e eu sempre falava assim, putz, eu vou entrar na sinagoga de braço dado com meu pai, vou casar, vou ter um príncipe. Só que esse sonho ruiu quando eu tinha 19 anos, que eu perdi meu pai por um câncer super agressivo. Então, um pouco desse sonho de ir para a sinagoga, de casar tal, ele meio que ruiu junto. E daí eu já tinha feito muitas coisas profissionalmente, eu estava num relacionamento, a pessoa não queria ter filho, eu queria, e aí eu acho essa uma pressão muito injusta com ambas as partes. Assim, eu vejo hoje mulheres, e te falo, assim, tenho 1000 exemplos dos meus directs, dos e-mails que eu recebo nas redes sociais, tenho 40 a mais, tenho grana, fui casada, sou uma advogada, mas o que eu faço? Porque eu sinto muito hoje que as mulheres, claro, estão cada vez mais independentes, mas tinha muito esse tabu de não pode ter o filho sozinha, né? Acho que eu fui a única pessoa, assim, quem faz inseminação tem filho sem relação sexual, né? Uma coisa muito doida isso, porque a ciência ajuda a gente. Mas eu queria tirar essa pressão do meu ombro e do ombro de um parceiro que eu tivesse. Claro, é maravilhoso você ter um parceiro, um namorado, um marido, um namorido, o que for, que você fala, vamos dividir esse sonho junto. Claro, ninguém sabe se vai durar para sempre, né? Nem quando você tá ali em alguma igreja, ou em algum modelo de casamento que você jura amor eterno, às vezes não rola. Mas é que o filho é teu para sempre, né? Mas vocês, como eu, devem ter muitas amigas separadas, né? Que estão ou no segundo casamento, enfim. Você é muito jovem, mas eu tenho muitas amigas que estão no segundo casamento, segundo tempo da vida. Então, para te responder assim,
eu queria muito e eu sempre fui muito CDF. Então, eu comecei a me informar muito sobre... Nós estamos falando de 2009, tá, gente? Então, isso era muito pulverizado nos Estados Unidos já. Tinha muita barriga... Porque lá é uma profissão. Tinha muita barriga de aluguel, doador de sêmen. Tem laboratórios na Califórnia que só fazem isso. É uma profissão homologada. E aí, eu comecei a pesquisar. E falei, por que não? E a Sarah Jessica Parker, do Sex and the City, tinha acabado de ter uma barriga de aluguel. Então, o assunto estava muito em voga. E numa consulta de rotina com o meu obstetra, que é maravilhoso, eu falei, doutor Marcelo, eu queria muito. Ele falou, olha, eu não faço reprodução assistida, mas tem clínicas maravilhosas no Brasil. Vou te indicar a Clínica Huntington, do doutor Paulo Serafini. Ele é a maior sumidade de reprodução. Hoje ele está com Alzheimer, ele não clinica mais, está muito mal. Mas eu lembro que quando eu fui lá em 2009, ele me deu uma aula sobre reprodução assistida. Assim, ele que fazia todas as FIVs, revertia vasectomia, inseminação. Ele falou, olha, eu vim da... Minha clínica chama Huntington, porque tem uma cidade na Califórnia que chama Huntington, que é o berço da reprodução. Aí ele me mostrou os sites. Isso foi a primeira consulta em maio. Em setembro eu estava grávida. Então foi rápido esse processo. Paola, eu sou uma pessoa... Sabe o símbolo da Nike? Just do it. Eu sou essa pessoa, assim. Eu sou muito determinada. Acho que agora um pouco menos, porque eu fico com preguiça de algumas coisas. Mas, assim, quando a minha filha tomava vacina e ela gritava, just do it, vamos lá, sabe? Tipo, ela começou a chorar outro dia por causa da vacina da herpes, zoster. Tem que tomar, é uma vacina. Just do it, vamos lá e faz. Eu sou meio essa pessoa. Eu sou super emotiva, assim, puro coração geminiana, mas eu sou um trator para algumas coisas. Então, eu queria muito. Eu fui lá. Aprendi tudo que eu precisava aprender, fiz todos os exames que eu precisava fazer, como se eu fosse uma mulher que ia gestar de uma relação sexual. Fiz, assim, me virou do avesso. Fiquei 3 meses mergulhada, fiz uma imersão nos sites de doadores, que é o Fairfax. E fiz tudo que a Anvisa pediu, para a parte legal, uma jurisprudência, porque são leis de 2 países. Hoje está muito mais rápido. Hoje já tem o ponto .br aqui. E foi, gente. Como é que funciona essa escolha do doador? A escolha do doador, ela é muito científica, ela é como se fosse uma ficção científica. Você tem, eu não sei como está hoje, eu sei que hoje está 1000 anos-luz na frente, nós estamos falando de 14 anos atrás, né? Tanto que quando eu fui no programa do Bial, uma das diretoras de comunicação da Globo me chamou no corredor e falou, você sabe, né, que agora o Fairfax não é só .com, é .com.br por sua causa. O Bial até falou que eu aumentei em 2.500% o número das pesquisas, incrível, assim. Tanto que quando eu lancei meu livro, todo mundo do laboratório foi lá me falar comigo no livro e tal. A escolha do doador, ele é totalmente sigilosa, você passa por um critério antes de confidencialidade, né, no site, que você assina os termos ali, e você faz os pagamentos e você vai colocando ali o que você quer, assim, caucasiano, altura, e você não tem ideia, assim, é uma confidencialidade muito, muito severa, assim, você não tem ideia se o fulano chama como, se é um número. E eles também fazem pelo dinheiro, quando eles vão ao laboratório para doar esperma, eles passam por uma seleção muito rígida. Não é só levar um exame de sangue, é até a 3ª geração, até os avós, você sabe, câncer, demência, infarto, tipo do sangue. Então, é uma coisa muito científica mesmo, né? Então, você vê as características físicas, emocionais, é mais ou menos assim. Aí eu tem um capítulo do meu livro que chama Tem que entrar na sua alma. Que isso foi uma coisa que o Dr. Paulo falou para mim, assim, essa é uma escolha que tem que entrar na alma, né? E se 1000 vezes eu pudesse escolher, eu escolheria esse porque veio a vitória, né? Então, fisicamente eu escolhi alguém muito diferente de mim, muito claro de olho azul, tanto que a Vitória ficou os 3 primeiros anos de vida loirinha de olho azul, depois que ela ficou castanha com olho verde, modéstia à parte, é muito bonita. E escolhi uma pessoa também muito jovem, porque eles fazem isso muito jovem, né? Que o esperma é igual pra gente. O esperma, quanto mais novo, vamos dizer assim, sei lá, não sei se é correto falar isso, mas o nosso útero e ovário, a gente vai ficando mais velhas. E é a mesma coisa o esperma do homem. Então, sempre uma pessoa muito jovem, escolhi todas as características. E daí vamos supor que não vingue, não dá certo. Então, o Dr. Paulo, ele sempre... de novo, escolhe outro, é isso? Não, ele sempre fala pra você comprar... Porque, assim, eu não sei como tá hoje. Eu sei que hoje tá... Assim, é até legal, de repente, vocês fazerem uma pesquisa, porque eu sei que hoje mudou muito. Eu sei que uma amiga minha que fez tudo... No Brasil não há doadores, não é uma profissão legalizada, você tem que trazer de lá. Só que o site já está aqui hoje, então é mais celery. Na minha época,
você trazia, por exemplo, tinha 5 lotes. Porque o Dr. Paulo, antes de mim, tinha feito já uma pessoa que ela não engravidava. Então, porque senão você tem que começar... Eu trouxe 5, porque isso vem criogenado, né, a menos X graus, vem de avião, lá da Califórnia, e fica mantido, sabe o que é criogenado, né? Quando fica abaixo de zero a temperatura. Tipo congelado. E eu nem sei se é legal falar isso, mas é que eu sou muito fértil, eu engravidei de primeira de gêmeos. Então... Tudo bem, a gente também, as duas foram aqui meio sem querer, então a gente tá num ambiente fértil. Eu fiquei... Porque assim, vai muita mulher no meu programa que leva 10 anos para engravidar. Eu não tenho vergonha, é que eu sou fértil mesmo. Sim. E eu não queria uma gravidez gemelar, mas eu sou tão fértil que eu fiquei de gêmeos. E logo no começo um coraçãozinho parou e eu fiquei de repouso e vingou a vitória. Ah, que legal. E eu tenho os espermas congelados, né? Hoje eu não ficaria grávida porque eu não tenho óvulo. Obrigada. Eu teria que fazer ovo doação. E, Então, por exemplo, vamos supor que se você tivesse óvulo e tivesse congelado... eu teria mais assim, 5 filhos. E aí seriam irmãos de pai e mãe. É Sim, tipo isso? sim. E eu trouxe tudo que tinha. Porque tem matérias que saem assim, doador tem 40 filhos, entendeu? Porque isso pode acontecer. Sim. Pode ser que a Vitória tivesse uma irmã na Polônia, entendeu? Porque mais alguém pode ter escolhido o mas eu esperma dele. escolhi uma das coisas que eu fiz questão, porque assim, quando você vai no site do Fairfax, tem assim, doadores parecidos com ganhadores do Oscar, doadores de prêmio Nobel, tipo, que tem QI altíssimo, tem umas paradas muito loucas, assim, tem japonês, tem todas as raças, etnias, né? Então, eu escolhi um que já não estava mais doando, tudo que tinha lá, eu comprei, entendeu? Que eu fiz, tipo assim, outra coisa, tinha um doador que eu também tinha gostado, mas não tinha muito, tinha acho que um lote. Então, a minha condição foi que eu comprasse o que tivesse, porque eu não queria... Entendeu? Tem gente que vai lá e fala, eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso quitar minha casa, preciso ajudar meus pais. Então, vende por uma quantia de dinheiro, porque é uma profissão legalizada, como é a barriga de aluguel. E aí, eles param. Então, essa também foi uma condição para mim, entendeu? Para mim, é uma coisa que eu queria, assim, comprar o que tivesse para não ter risco. Não sei, pode parecer besteira, mas era uma coisa que eu queria. Mas eu fico interessada nisso, eu achei muito interessante isso que você falou, porque tem que ter um acompanhamento psicológico também, porque a gente começa Acompanhamento a criar... psicológico eu tenho desde os 12 anos, minha filha, e vou ter o resto da vida. Mas, assim, é que eu não sou uma pessoa... embora eu seja muito mental, eu pense muito, como eu tenho esse lado de ser um trator, de ligar o ponto A com B... Eu não fiquei pensando muito, eu fui bem prática, sabe, Rúbia? Porque assim... Não, mas essa questão era uma questão pra você, por exemplo. Era uma questão prática. Eu colocaria na prateleira das questões práticas. Não seria uma coisa emocional, Não. que você ficou envolvida? Eu não tenho emocional, porque eu não sei quem é. E nunca quis saber? Não posso. Tá. Não, o calhamaço de contrato... Hoje, tá... Por isso que eu te falo, eu tive que ir no consulado americano, porque o contrato, ele é em inglês e português, é uma jurisprudência, porque não existe isso no Brasil. Então, os dois países assinam. É uma loucura, é muito sério. Eu lembro que a pasta de contrato... Tanto que meu advogado ficou uma semana para eu poder assinar e tal. É muito sério. A Karina Bach, por exemplo, que me pediu um pouco o caminho das pedras, ela foi ter o filho lá. Sim. Aí ele é americano. Eu não quis ter o filho lá. Eu quis ser amparada aqui pelo meu hospital, pelo meu obstetra, pelos meus médicos. Não pensei nisso. Talvez hoje eu teria feito diferente. E isso pra Vicky não faz diferença nenhuma. O doador ser americano não traz nenhuma vantagem pra ela. Não. Tá. Ela não é pai, é doador. Entendi. Poderia ser russo, ela não seria... Poderia ser europeu. E como é que foi essa preparação? Vamos supor, isso tudo, imagino eu, não sei se vão entrar nesse detalhe, mas assim, não é um processo barato. Teve, assim, uma organização para isso? Você tem que se assim? provisionar, desculpa. Imagina. Qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, até com o seu marido, você deve ter se provisionado financeiramente, né? Você tem que fazer uma conta aí. Você tem 3 filhos, 3 pediatras, 3 cortes de cabelo, 3 festinhas de aniversário, que eles vão ter que viagem. Então, eu me provisionei, assim. Foi uma coisa que eu me estruturei para fazer. Não foi uma aventura. Eu sei que tem gente muito mais, em situação muito mais desprivilegiada que a gente que tem 5 filhos. As pessoas equilibram pratos. Vai do que você quer para sua vida e para a vida do seu filho, né? Como você se provisiona. Sim. E como é que funciona alguma chance, por exemplo, assim, você pensava já em a Vicky, de repente, questionar pra você isso, e isso sempre foi uma coisa bem resolvida pra você? Sempre. Ou assim, isso aqui eu penso quando chegar a hora, sabe? Não, essa história é dela. Ela é a dona da história. Então, eu comecei a fazer terapia pra isso grávida e construir uma história. Foi uma construção.
Não tem, isso é a coisa que as mulheres mais me perguntam, o que falar, né? Eu não posso responder por você, porque tem um caminho das pedras, mas o que eu sempre digo é a verdade, porque essa é uma história deles. Pode ser sua, mas é uma história deles, né? Então, muita gente me fala, o que que eu falo, o que que eu faço? Então, assim, foi uma construção. Ela começou a fazer terapia pequena, depois mudou e agora ela faz com uma só de adolescente. Então, eu tive uma forma de contar a história para ela quando ela era muito pequena. Eu falava que a mamãe... logo que ela nasceu, me deram um livro chamado Ser Diferente é Normal, que eram 2 pais, 2 mães, uma criança que tinha uma deficiência que não tinha uma parte do braço, uma criança que usava óculos. E eu sempre tive muitos amigos homoafetivos, então ela sempre conviveu muito com configurações familiares diferentes do contexto tradicional, vamos dizer assim, né? E eu falava, a mamãe engoliu uma sementinha do amor, a mamãe... e aí, quando ela foi crescendo, a gente foi construindo uma história, eu levei ela na clínica Huntington, mostrei onde ela foi feita. E assim, se você me perguntar se é suave, eu acho que a maternidade, ela vem carregada de culpa, não importa o contexto que você tenha tido seu filho, se você é homoafetivo e teve com uma parceira, se você adotou. Eu entrevistei tanta gente já para o meu programa que hoje eu posso te falar de todos. Eu entrevistei uma moça super emocionante a história. Ela tinha uma prima irmã, que elas eram melhores amigas, essa prima irmã morreu de câncer e ela cuida da... Hoje a prima é filha, entendeu? Então, tem muitos modelos familiares. Entrevistei um repórter homoafetivo que adotou. Então, você vê que tem muitos modelos familiares hoje, né? Eu tinha muita culpa, puta, o que eu vou fazer? Desculpa, porque ela não tem essa parte paterna, mas assim, acho que tem questões, como toda maternidade tem, e é o tamanho da lente que a gente coloca em cada problema, entendeu? É assim, vou colocar uma lente macro nessa fotografia ou vou colocar uma lente desse tamanho? Claro, é muito difícil. Tudo vai ter obstáculo, né? Mas eu acho que a gente pode achar formas leves de maternar. A adolescência não é fácil, mas eu acho que, respondendo o que você perguntou, essa história é dela. Então, eu tinha muito que essa história, queria que essa história fosse dela. E aí, em 2019, eu publiquei o livro, porque eu não estava dando conta de responder tanta gente, né? Que eu fui no programa do Bial, a coisa tomou uma proporção assim. Eu recebi mensagem até de fora do Brasil. E ali o livro eu conto a minha experiência, que chama Eu, Mãe, Pai, a maternidade independente por escolha, tem em todas as livrarias digitais, a Amazon. E eu falo todo esse processo da Anvisa, da escolha, então eu consegui ajudar muita gente. Muito legal. E você foi pioneira, né, nisso? Eu só não fui pioneira porque teve essa outra pessoa também da colônia judaica, que não é conhecida, que fez antes que eu. Ela foi a primeira do Brasil, eu fui a segunda. E agora já é mais, assim, Não, acho agora, que até pra Vicky. Agora eu vejo isso muito, assim, muita barriga de aluguel para 2 pais, né, muito. Do casal homoafetivo que faz a barriga de aluguel. Eu vejo muito, tem muita história. Como é que foi durante a gestação? Assim, você teve alguém que, sei lá, que foi meio que só um companheiro fiel? Eu vi que a sua irmã, inclusive, ela foi na sessão que vocês contaram pra Vicky, alguma coisa assim, a minha irmã é minha melhor amiga, ela foi na sala de parto. E eu não tive uma gravidez nada fácil. Eu tive uma condição que chama hiperemese gravídica. Eu passei 80% da minha gravidez internada e com o hospital em casa. Então, é uma condição que você vomita no mínimo 30, 40 vezes todo dia, até na sala de parto. Então, eu tive uma gravidez muito rock and roll. Não foi aquela gravidez, um dia antes de dar luz eu tava lá, jantando. Não, eu tive uma gravidez. E essa condição é a que tem a princesa, a Kate. Todas as gravidezes ela fica no hospital. Você tem uma vez, você vai ter sempre. Chama hiperemese. É quando você rejeita o hormônio da gravidez. É foda, é uma loucura. Eu me lembro de me arrastar por baldes, vomitar. Foi uma, assim... Eu acho que eu tive ali trevas, assim. Teve uma vez que eu falei, com 4, 5 meses, eu falei, quero parar, eu não aguento mais. Eu ia de ambulância, foi caos. Mas deu tudo certo. E sua irmã te acompanhou, muito. Tipo, em a minha todo o irmã processo. E meu cunhado, que eu sou bem próxima, que eles também são bem próximos da minha filha. E eu não tive essa, assim, gravidez que... Fiz um chá de bebê e tal, mas assim, eram outros... Nem Instagram tinha, gente, era outra... Eu não tinha nem Netflix. Eu lembro quando a Vicky nasceu, a gente comprava DVD, sabe? Da Cocoricó. Faz tempo, né? Eu teria... E como é que foi quando você decidiu? Foi alguma coisa meio em conjunto? Assim, você chegou a conversar, por exemplo, com a sua irmã Não, antes eu comuniquei. Não, eu conversei um pouco e ela falou, tô com você, vambora.
Então, Eu não sou uma pessoa que pede validação alheia. Eu sou aquele meme vivo, sabe? Eu pergunto o que todo mundo acha e só vou no final fazer o que eu quero. Tá, sei. Tipo isso, Só sabe? pra fingir que se importa com a opinião dos outros. E você já era uma pessoa pública, Sim. nem o público em si teve Eu fui no crítica e tal, programa você da falou, tô Hebe, nem aí. no Dia das Mães, mas as pessoas não entendiam na época, então eu desisti de explicar. Então, hoje dá pra desenhar. Hoje eu tenho, assim, hoje o laboratório tá, entendeu? Hoje é muito simples. Hoje a pessoa fala que fez isso, ninguém fica questionando, né? Mas aí eu fui nesse programa da Hebe, as pessoas. Eu também chegou uma época que eu falei, quer saber? É isso, entendeu? E eu quero saber uma coisa, Mari. Você, tipo, como mulher, assim, todo esse processo, você teve alguns relacionamentos depois da Vicky, que a Vicky nasceu. Tive. E aí eles nunca ocuparam o espaço, tipo, de pai. Eu fico pensando assim, porque falam tanto, né, da figura paterna, e você talvez não tenha seu pai. Mas aí como é que faz também com uma mulher que ficou viúva? Quando o marido Sim. morre e o bebê é pequeno, ou um canalha que a mulher. Quantas mulheres de classe mais baixa vão ao meu programa? O filho nasce com síndrome, o cara dá no espana. pé, na maternidade. Posso te mandar 20 programas. Que o cara, assim, nasceu, teve uma que foi ao meu programa, uma síndrome bem rara. Ele só tem o tronco, ele não tem braços e pernas, o bebê. A mulher falou que deu à luz, o cara já fugiu da maternidade, assim, é incrível. Mas, enfim, são acasos da vida. Você me perguntou se eu... Eu sempre achava que eu ia ter aquela história de conto de fadas. Não, eu casei, ele assumiu. E não rolou. E tá tudo bem, entendeu? Eu nunca achei que eu ia ter um namorado que fosse... Se acontecer, vai ser ótimo. Mas ela não tem pai. Talvez eu tenha um companheiro que seja um tio para ela, um padrasto. Mas, assim, se ele quiser me ajudar, ótimo. Mas a responsabilidade é minha. Eu nunca deleguei isso da educação, nunca terceirizei. Eu tenho muita ajuda da psicóloga dela, da minha irmã, de algumas amigas que eu troco muito, que você não está nessa fase ainda, mas são outras trocas que vocês têm agora, né, sobre essa fase também. Desmamar, desfraldar, agora vai ficando, passou o videogame, é a fase mais tensa, né, agora é a fase que você está enforcado na adolescência. Eu troco, assim, eu peço uma ajuda, mas no fim do dia é meio você com você, né, a decisão é sempre sua. Quando ela era menor, eu tinha que decidir se eu ia mandar para o acampamento ou não. Eu trocava com a minha irmã, mas a decisão é minha, entendeu? Tá com 40 de febre, vou para o pronto-socorro, não vou. A decisão é sua. E chega uma hora que eu acho que você se acostuma com isso. Hoje eu sou bem E acostumada. eu acho que talvez se alguém entrar pra se intrometer nesse relacionamento, vai ser complicado, Sei, nunca não é? tive. Sei. Assim, todo mundo falava, não, mas eu sempre viajei muito com ela. É a coisa que eu mais amo fazer na vida é viajar, que eu acho que é criar memórias. Então, puta, eu sempre fui a pessoa que pegou a mala pesada da esteira, alugou o carro, dirigiu. A gente fez uma costa da Califórnia toda de carro. Ela tinha 6 anos, né? Olha que maravilhoso. Deu tudo certo. Claro, eu quero alguém para pegar a mala da esteira para mim, para fazer o check-in, mas tá tudo certo. Eu fiz e tudo bem. Entendeu? Eu te falei no começo do programa sobre o tamanho da lente que você coloca nas situações, né? Ou você pode dramatizar e ser um peso, ou você pode relativizar e ser leve e ser maravilhoso. Eu acho que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tudo. Então eu acho que tem. É isso, eu acho que quantas vezes os casais até. Eu acho que é muito bom você ter alguém pra dividir Muito. a responsabilidade. O Né? ônus e o bônus. Exato, mas eu também acho que assim, quantas vezes, sei lá, num relacionamento, você não quer assim, eu vou tomar essa decisão agora. Então, assim, sei lá, eu vou dizer por mim. Várias vezes eu queria cara, se eu estivesse sozinha, eu tomava a decisão que eu queria e ponto final, sabe? Então, por isso que eu falo, eu acho que talvez essa autonomia de você poder decidir por você o que é melhor pra ela tem um lado bom nessa história, sabe? Eu acho que isso assim, cara, eu vou escolher e não me importa, porque não tem outra pessoa pra decidir. Então eu sei o que é melhor pra ela e vai ser feito o que eu quero que seja melhor pra ela, sabe? Exato. Mas assim, aí você chegou em casa com ela. Você tinha, por exemplo, alguém, ou ainda era sua irmã, porque de dar esse apoio, assim. Então, assim, como é que era? Você tinha alguma ajuda, ou paga ou não paga, tanto ali de estrutura mesmo, prática, né, Tinha. pra cuidar, quanto até psicológica. Tinha, na psicológica assim. eu pagava minha terapeuta na semana, porque deixa o meu rolê ali, né, entre 4 paredes. E a Vilma, ela tá até no meu livro, ela cuidou dos meus sobrinhos desde que nasceram, ela é uma pessoa muito fora da curva. Então ela trabalhou na família a vida inteira e ela veio me ajudar. Então ela era meu braço, minha perna, meu ombro. Ela ficou 2 anos comigo. Até hoje ela está na família, mas ela foi muito importante porque eu não tenho vergonha. Eu tinha essa ajuda, essa condição. E eu não tinha essa... preciso conversar, assim. Eu queria dormir, eu queria ficar com a Vicky. Eu fiquei bem louca no começo, assim, bem leoa.
Eu maternei intensamente, assim. Você parou de trabalhar? Parei. E como é que foi essa decisão? Ela veio meio assim com o pé na porta, porque eu lembro que logo que a Vicky nasceu, eu recebi uma proposta de um canal a cabo. Puta, pra fazer um negócio tão legal. Era um programa, na verdade, não tinha muito a ver comigo, mas era pra viajar a América Latina inteira. Era tudo que eu sempre quis, e aí não deu. Eu tava amamentando, não deu. E eu não tive pressa também de voltar à forma física e mental, então eu fiquei muito acima do peso e eu não estava com pressa de ficar em forma, porque entre treinar e ficar com a minha filha, eu preferia ficar com a minha filha, não queria que secasse o leite. E eu fiquei bons anos, assim, que eu não trabalhava, até que chegou uma hora que eu não aguentei, né? Porque eu trabalhei a vida inteira, então foi uma coisa que eu estava desesperada para voltar. Quando você voltou, ela tinha quantos anos? 5. 5. E até financeiramente, né? Tipo. Não, financeiramente, óbvio, e emocionalmente, porque eu trabalho desde meus 18 anos, então aquilo foi uma pausa forçada, mas isso foi uma outra coisa que eu trabalhei muito na terapia também, a culpa, quero voltar, mas também vou fazer o quê, entendeu? A minha filha, eu que quero estar lá quando ela engatinhar, eu era muito controladora, eu que quero estar lá para ela quando der os primeiros passinhos, então eu realmente fui uma mãe muito mão na massa, assim, sabe? Eu tinha uma ajuda, mas eu fiz, assim, me orgulho, claro, como 99,9% das mães do mundo fazem. Eu estava lá e tive esse privilégio de poder estar com ela, mas eu sempre falo, né? Mãe feliz, bebê feliz. Então, tinha uns momentos que eu não estava super feliz e eu não queria ser uma mãe frustrada. Então, acho que voltar a trabalhar foi uma coisa que me melhorou e me mudou muito. Mas foi uma questão, assim? Foi uma questão. Pois é. Sabe que pra mim também, né? Eu tinha certeza que eu ia parar de trabalhar, vou ter as crianças, vou parar de trabalhar e tal. E aí, quando a minha terapeuta começou a falar, Paula, você precisa voltar ao trabalho. Eu falei, não, eu não quero. Ela falou, você quer? Eu falei, não quero. E aí foi um processo, assim, tanto que quando a Rúbia falou, eu falei, cara, só pode ser alguma coisa pra voltar. Mas foi uma questão muito complicada pra mim. Foi uma frustração do tipo, gente, mas eu não ia ficar sempre com as crianças, sabe? E como é que foi pra você, assim? Aí com 5 anos a Vicky já devia estar na escola, já era, ou entrando, porque já é uma outra fase também, né? Já tá no final da primeira infância, né? Então, muita gente, ela dos 5 para os 6, aí muita gente falava, você tem que voltar a trabalhar, você é uma potência, você não pode ficar em casa. E eu, o que eu vou fazer? E aí eu sabia que assim, caiu no meu colo. Porra, se a pessoa que eu conheço que mais... Eu sempre fui muito CDF, então tudo, desde o desfraude até o dentinho, eu sempre tinha muita informação, estudava esse período, não é que eu fiquei também off, eu trabalhava bastante de casa, do computador, eu lia muito, assim, eu queria manter meu cérebro ativo, né, para também não pirar muito, né. Eu lembro que a gente ia almoçar com os amigos sem assunto de criança, e no fim era só assunto de criança, né, babá, a fralda, a roupinha, o que falou, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa ligada à minha expertise, que é a maternidade. E era a época dos blogs, 2015. E aí eu falei, vou começar a fazer alguma coisa com maternidade, começar a escrever. E aí veio uma produtora de fora de São Paulo, de BH, e me chamou para... Você não quer fazer um programa, tipo que vocês contaram agora, a história de vocês, mas você não quer fazer um programa de entrevista, a gente vende para televisão, você entrevistando só mães, pega a tua rede de contato, só mães muito famosas. Eu falei, olha, pode ser. E aí começou a Marco só com mães tipo Eliana, Galisteu, muito famosas. E daí 1 ano ou 2 depois disso, eu fui chamada para fazer um pitch no GNT. E na reunião, as diretoras falaram para mim, olha, você tem que mudar o formato desse programa, porque vai chegar uma hora que você não vai ter tanta mãe famosa para entrevistar, né? Você tem que falar com a mãe da comunidade, como é que ela cria um filho com Down. E aí aquilo me acendeu uma luz. Eu tinha uma roteirista, diretora na época, e a gente roteirizou, desenhou um formato novo. Bom, daí a gente começou a fazer só histórias reais, assim, reais, com a vizinha, a faxineira, a manicure. E aí a coisa pegou uma toada no Amar e aí foi. E essas histórias chegavam pra você? E-mail. Elas que chegavam pra você? Chegavam no e-mail, chegavam na amiga da amiga, no grupo de mães da UTI, uma mãe indicava a outra. Hoje a gente não dá conta. Hoje, assim, eu tenho... Porque o programa, ele acaba... Assim, vou dar um exemplo muito prático. Teve uma mãe que levou o filho na entrevista porque não tinha com quem deixar, e ele tem paralisia severa, ele estava numa cadeira de rodas com oxigênio, aquela cadeira adaptada para uma criança maior, e ela precisava trocar a cadeira. Então,
Ela tem um Pix no Instagram dela, a gente divulga a vaquinha, a mãe conseguiu 150 mil, não sei quantos dias, entendeu? Então, o programa tem uma rede de apoio entre as mães espectadoras que é muito grande. Então, todo mundo quer vir, né? Porque o programa teve uma mãe, uma história super famosa, que a filha, com 17 anos, se suicidou. E ela foi chamada para ir no Fantástico, ela não quis, ela quis vir ao meu programa, pelo acolhimento. Eu ia falar, talvez porque era um ambiente mais Seguro, acolhedor. né? Então, assim, sempre uma vai falando para outra. E aonde eu tô... Nossa, eu amo seu programa, eu não sou mãe, ou eu sou mãe, eu tenho um filho com... É incrível, né? O programa tomou tem uma visibilidade da qual eu me orgulho muito, O que assim. você aprende com o programa, Mari? Que a gente não é nada. Que a gente não tem problema. Que eu aprendo? Que esse é meu dharma. Todo mundo falava pra mim, assim, né? Meu círculo mais... Eu tenho muitas amigas, mas o de contar nos dedos da mão, eu preencho as duas, graças a Deus. E todo mundo falava... Eu tava ficando recorrentemente doente. Ou eu tinha uma gastrite, ou uma esofagite, ou desinteria, ou depressão, ou eu ficava assim... Os dias seguintes... Agora eu tô mais blindada, mas a gente gravava uma diária. No dia seguinte, eu juro, parece... Sabe quando alguém te fala que tá com dengue, que não tem... Eu não conseguia levantar da minha cama, assim. Eu ficava tão mal, emocionalmente, fisicamente. Eu não tinha força na perna e no braço. Tô te falando de um programa que tem 10 anos, tá? Tem 700 histórias para contar. 11 temporadas. Então, eu comecei a entender, Paula, que o amar é um dharma. Era a minha missão na vida. Receber e ser um instrumento para contar. Muito louco isso, porque as minhas amigas falam, você não pode mais fazer esse programa, você está ficando muito mal. Hoje, eu consigo me envolver, porque é impossível ligar a câmera, chegar lá uma mãe... Eu enterrei 2 filhos, uma de Covid, uma atropelada, e você vai festar depois. Não dá. Mas eu tenho esse termômetro entre a solidariedade, o amor, o afeto e o acolhimento, e desligar a câmera, e eu tomo um banho, eu rezo, eu agradeço, mas a coisa maior que eu aprendi é que ter filhos saudáveis é um privilégio. A gente não tem problema. Hoje eu sou uma pessoa que não, assim, eu evito, né? A gente tem esse hábito de reclamar. Tá calor, tá trânsito, tá frio, tô atrasada, o médico atrasou 1 hora. A gente reclama, isso é inerente ao ser humano, né? Mas hoje eu me policio muito. Porque depois que você entrevista mães como as que eu entrevisto, você vê que você não tem problema. E você consegue botar isso na prática, né? Sim. Tá, e aí agora a Vicky tá numa fase mais... Pentelha pra cara. Tá difícil. Sempre me avisaram da adolescência, mas tá muito difícil. Assim, a adolescência... Eu ontem estava num evento, tinha várias grávidas e recém-mães. E eu falei, porque eu não durmo. Deixa para reclamar com 13 anos. Porque, assim, não há nada na maternidade mais difícil do que você educar. Quando você não terceiriza. O desfraude, o terrible twos, o começar a andar, o começar a fazer birra, não é nada. A adolescência é um luto deles da infância e do corpo, porque quando o corpo da Vitória começou a mudar, né, porque aquele corpinho de criança, tal, só a parte de baixo do biquíni, de repente você tem uma mulher em casa, com o quadril, com os peitos, com tudo que a gente tem, fazendo a transição entre aquela voz de menina para mulher, ficando mocinha. As questões hormonais, assim, são muito fortes, porque não é possível aquilo, gente. É muito complicada a adolescência. O luto para mim, Paola, foi, assim, acho que é a primeira vez que eu tô contando isso. Cara, eu tive umas crises de choro, assim, profundas, porque eu tenho muita saudade do que era. Eu chegava em casa, quando ela tinha uns 7, 8 anos, eu puxava o travesseiro, tinha bilhete, era o abraço, era o afeto. Agora é mico dar beijo, é mico que eu, do jeito... Tudo eu sou estranha, então eu me visto, você é estranha, você relaxa. Então, assim, eu sou muito ciumenta. Eu sou a típica geminiana, eu tenho ciúme de amiga, de quem trabalha comigo, do que é meu, do que eu acho que tem que ser meu. Então, assim, agora que ela tá começando a gostar, nem sei se eu posso falar isso, que é a história dela, mas tá começando a gostar de um menino, normal. Eu acho que eu vou perder o réu primário. Eu acho que eu vou matar o menino, gente, que horror.
É muito difícil, Paula, assim. Mas de ciúmes, assim? É. Porque eu sempre penso, na minha cabeça, experiência com a Helena com 7 anos, eu penso, nossa, quando ela namorar, eu vou adorar, porque ele vai ser meu parceiro. Tipo, a gente vai, meu, bom. vou Mas quem disse que ela vai te incluir no passeio? Então, No passeio de exatamente, casal, mas é isso que eu tô amiga? vendo. Isso acontece de um dia pro outro, tipo assim, vira uma chavinha, putz, ficou mocinha, e Sim aí e os não. hormônios? Ou é um processo que você começa a ver? Eu comecei a ver com 11, depois Tá. virou uma chave muito forte. O que eu te falei, a mudança do corpo, do se vestir, do vocabulário. Sem contar, gente, que eles têm um acesso hoje à rede social e ao Safari no Google, que é acesso ilimitado. Eu não sou uma mãe que põe bloqueador em celular. A pandemia foi um momento que eu dei de ombros, deixei ficar no eletrônico mesmo. Ó, para vocês verem, né? Eu tenho muita... A Vicky me acha brava, né? Eu sou muito, por exemplo, eu nunca tive essa coisa da... Eu sou muito saudável, né? Eu sou vegetariana, eu treino, eu tenho hábitos muito saudáveis, né? Tanto que agora ela veio pra mim ficar, você é igual você, quer comer o que você come. Então, quando a Vitória era pequena, tem esse negócio de não dar açúcar, mel antes dos 2 anos, né? Depois que ela fez 2 anos, quando a gente chegava em festinha, tem mãe que fala, não vai comer brigadeiro de jeito nenhum. Eu sempre deixei. E o fato de eu ter sido permissiva em relação a isso, hoje ela não é compulsiva. Porque eu não sei que história que eu escutei de a filha de alguém que a mãe nunca deixou que a filha enfiava os brigadeiros no bolso, né? Teve uma história assim. Mas, então, eu procuro levar... Assim, eu sou muito rígida com 2 coisas, que é inegociável. Acadêmico, é inegociável. E mal na escola não é uma opção para mim. Ela estuda numa baita escola, ela tem que me entregar... Ela não precisa ser a melhor da classe, mas ela precisa ir bem. Porque ela não trabalha, e se comportar, e me respeitar. Então, isso para mim é inegociável. O resto, você vai... Mas assim, eu lembro, você me perguntou do virar a chave, teve um dia que ela chegou da escola e antes a gente era muito... Fazia coisas juntas e tal. E teve uma fase que ela começou a chegar com o fone de ouvido e ficar só no quarto. Eu perguntei para a terapeuta dela, eu falei, escuta, todo adolescente chega no quarto. Então, assim, hoje eu bato na porta, ela reclama para a terapeuta que eu entro muito. Eu tô sempre ali, se precisa de alguma coisa, tal. Sabe quando você tá começando a sair com um date, que você não sabe se você pode ligar? O adolescente é mais ou menos isso. Tipo, alguém postou um meme um dia, hoje minha filha vai jantar comigo, aê! Tipo isso, sabe? É uma desconexão. Ela faz terapia desde 6. 6 anos. Mas porque você Porque eu quis que ela tivesse... A terapeuta de 6 anos é lúdico, né? Mexer na terra, desenhar. E ela foi para outra e agora ela tá numa que é focada em teen, em adolescente, que ela adora. Ela gosta. Cláudia, um beijo, minha grande salvadora, gosta. Mas eu acho que é muito bom, né? Porque... Cara, terapia, ela teve uma época que ela falava, eu não quero. Cara, terapia é o médico da alma. E ela me via fazendo, ela não quer, que ela adora essa terapeuta. Agora, a terapia te faz uma pessoa melhor, indiscutivelmente, né? Porque toda semana você tá se colocando ali, se escutando, É. vendo qual que é o problema, priorizando qual que é, o que tá de errado na minha vida que eu acho, o que eu posso melhorar, o que você consegue categorizar as coisas, ficar mais organizado mental. Sim. E com quantos anos que você contou pra ela? Uns 11. Uns 11? Agora, na adolescência, assim, que você disse que tá mais punk e tal, em nenhum momento essa história veio à tona de um Ainda jeito... não. Mas tem medo? Uhum. Tá. Acho que ela veio de uma forma mais rebelde. Uhum. Ainda não aconteceu. Tá. Mas eu acho que, embora hoje seja mais difícil para ela verbalizar o afeto, que os adolescentes não gostam de beijar, né? Vocês não chegaram, você pede beijo, eles dão a cabeça, né? Tomar banho. Abraço é mico, então eu fico muito... Eu não Tá sei pisando em muito, ovos, né? Tipo, assim. eu temo pela minha vida, assim, às vezes não vai me buscar na escola, eu nem vou, eu temo pela minha vida, gente. Mas, assim, eu sinto que, ao mesmo tempo que ela tem essa reatividade, tipo, eu sou tudo pra ela. Então, eu quero ser aquela... Sabe, puta, fiz merda, se a minha mãe souber, ela me mata. Não, fiz merda, eu quero ligar pra minha mãe pra saber o que eu faço, entendeu? Hoje eu trato a minha filha como uma amiga. Tipo, outro dia eu tava mega mal por causa do boy, eu debati com ela, entendeu? Ela, mãe, para de ligar, não procura mais. Que horas aconteceu isso, né? Tipo, mas assim, eu acho que ela tem uma admiração, embora ela deteste a minha profissão bem exposta, ela adora o Amar, ela tem um puto orgulho do programa, porque como o meu estúdio é em casa, ela vê às vezes as crianças, as mães, e tem muita gente que adora a Vicky, mesmo sem conhecer, né? Eu falo pra ela, você sabe quanta gente hoje tem filho por sua causa? Eu mostro as mensagens, eu acho que é dúbio pra ela, sabe? Eu acho que ela talvez ainda não tenha maturidade para categorizar o orgulho com a raiva.
Eu acho que tá muito bem estruturado dentro dela, mas eu acho que ela ainda vai extravasar. Tá. O orgulho que ela tem de mim, a raiva. Eu era muito ligada no meu pai, mas assim, muito, exponencialmente. Eu perdi meu pai com 19 anos, também tenho muita raiva. Eu trabalho essas questões, mas eu tenho raiva. Como que ele morreu, me abandonou? Entendeu? É muito louco isso, né? Porque ao longo da vida a gente vai experimentar muitas perdas. A perda afetiva, a perda da criança, que a gente foi um dia para virar mulher. Então, a gente tem que saber. Por isso que eu acho que a terapia ajuda muito a gente, né? A equilibrar esses pratos, a categorizar sentimentos. Por isso que eu acho a terapia. Eu nunca. Assim, ela tinha uma terapeuta que eu adorava e ela não curtia. E não é sobre você gostar. E agora ela adora a terapeuta dela. Mas a terapeuta dela é uma aliada para mim. Eu converso muito com ela. Eu não quero saber intimidade. Eu quero que ela me avise se tiver um alerta vermelho, né? Sim, com a coisa da bebida, do cigarro. Então, assim, gente, é um trabalho com... Quantos anos tem seus filhos? 7, 4 e 2. É um trabalho constante. Você deve estar no desfraude do de 2 agora, enfim. É um rolê cada fase, né? Eu acho que a adolescência é muito mental, né? Não é o braçal que você deve ter com seu filho de 2. E eu acho que talvez, não sei, não é a minha realidade ainda, mas eu acho que a adolescência é uma fase que você tá perdendo o controle daquilo, Por isso né? que eu te falei, é o luto. Bem ou mal, no de 2, no de 4, no Você de tem 7, controle a gente absoluto. manda aqui. Você- Manda, mas, meu Deus do céu, que não, Não, tem falando isso, mas você- você entendeu, né? Você A gente controla tem ali, ingerência. Exato. Eu não tenho nenhuma. Não, é assim, desde que coloque em risco a saúde e a segurança, eu tenho ingerência. Tá. Ela tá numa fase, ela é muito folgada. Então, ela chega e avisa. Esse fim de semana eu vou pra... Eu falei, não, você tá achando que você tem o quê, 18 anos? Então, assim, é tudo mediante recompensa. Se foi bem na escola, se comportou, vai pra tal festa. Mas mudou, assim, sabe? Rúbia, você falou de virar a chave, né? Antes era festinha em buffet, agora é festa que tem vape e bebida, entendeu? É uma loucura. Uma loucura. E eu não tenho controle, né? Vocês vão ver que é uma perda. Para pessoas controladoras, eu sou uma pessoa controladora, né? É horrível isso. Eu tento melhorar, porque é horrível, a gente sofre. Você não vai controlar tudo. Nem o calor que tá, nem se o avião vai cair, entendeu? Por isso que eu tenho medo de avião, não tem controle. Você só pode controlar. É o mantra que todo dia eu internalizo. Preocupe-se com o que você pode controlar. É o exercício mais difícil que a gente tem para fazer. Eu não controlo você, eu não controlo se está calor, eu não controlo se vai ter trânsito, eu não controlo a vitória. Eu controlo como eu vou reagir, né? Você, às vezes, em algum momento, você sente falta, não é falta, mas assim, é falta, eu vou falar falta, mas eu explico. Uma falta de alguma figura masculina Claro. nisso, e tem alguém que supre isso, sei lá, um tio, um amigo seu, Meu cunhado. o seu cunhado supre isso, ele tem conversas com ela, Tem, bastante. tem um canal. Eu permiti e ela gosta. E isso foi conversado em algum Foi. momento com ele ou não? Foi, Ele foi assim- tomando um espaço que tava ali vazio e ok, ficou legal, ficou natural. Eu sou muito próxima da minha irmã e eu adoro meu cunhado. Então, quando tiveram questões mais difíceis, ele sempre me ajudou muito e ele falou, vou conversar com a Vicky. E ele sempre conversou. Então, foi fluindo. Então, eu acho que ela dorme na casa da minha irmã uma vez por semana. E tá sempre com eles, viaja com eles, às vezes sem mim. Então, foi, graças a Deus, uma coisa bem suave. Eles têm filhos? Não juntos. Ela tem do primeiro casamento, filhos grandes, já 30 anos. do Ah, tá primeiro. bem mais velhos. mais Que eu ia velhos. perguntar, de repente, se a Vicky tinha relação com os primos, assim, mas Tem, super, mas minha prima, Tá, minha mas tipo, sobrinha não saem tem. juntos Minha pra sobrinha tem festa. 26 anos Tá, e o não meu saem- sobrinho 28, então Entendi, não saem junto pra festas. Quantos anos tem sua irmã? 55, eu sou temporã, tenho 49. Ah, mas não é tão longe assim. Não. É a diferença do meu mais velho. Não, tem 5 anos. Não, não é 6, tão é. longe. E você e a sua irmã sempre tiveram essa relação? Sempre, desde criança. Uma coisa muito louca. Falo pra ela, em todas as vidas eu vou vir sua irmã, hein? Sou bem ligada nela, assim, tipo, desde... aconteceu isso, o que eu faço? Entendeu? É tudo pra mim. E ela e seu cunhado estão juntos há quanto tempo? 21 anos. É o segundo casamento dos dois. 21 E anos. você também se deu bem com seu cunhado logo de Super. cara? Ele é maravilhoso. Ele entrou na vida dela quando a Vicky tinha quantos anos? Não, vi que não existia, 21 21? anos, Rô. Ah, nossa, gente. Foi pior que a minha matemática aí no Nossa, começo, ó. Foi péssima essa. Tá. Os meus entendi. sobrinhos eram muito pequenos quando ele entrou na vida da minha irmã. Bem pequenos. E aí, A sua irmã era separada. separada. E ele assumiu essa paternidade de um lado. Não sei dizer, assim, não posso falar porque... Claro, né, as enteadas dela e os filhos... Sim. As São enteadas... toda uma grande família as hoje. filhas dele, os filhos dela, todo mundo... Então, essa é a minha grande família. As filhas dele, a mãe dele é meio vó da Vicky. Então, a gente
pegou muito esse braço do meu cunhado, sabe? Eu me dou super bem com as filhas, com a família do meu cunhado. Eles são muito E a legais. Vicky enxerga ele como um respeito, assim? Sim, ela fala, minha avó é a mãe dele. Tá. Entendeu? E ele mesmo, seu próprio cunhado, a Vicky também respeita, assim? Super. Eles se adoram. Não é uma pessoa que ela vê todo dia, Aham. mas é uma pessoa que ela tem muito convívio. Dia dos Pais, tipo, pra Vicky. Eu acho que essas datas, elas vão acabar morrendo. Tem muita gente que pede pra... Hoje, você sabe que foram várias mães no Amar e falam que mães Dia da solo, família, que estão né? escolhendo escolas que não têm o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Olha, os primeiros dias dos pais que ela estava na escola, ela faltou. A gente viajava, Ah, tá. agosto. Hoje, ela faz como se fosse... Eu não comemoro o Dia das Mães e Dia dos Pais, que eu acho que todo dia é do nosso dia, gente. Por que só vai celebrar a gente segunda? Cara, a gente se mata, a gente tem que ser celebrada todo dia, entendeu? Eu não sou muito das datas comerciais, então a gente não faz um big deal disso, Tá. sabe? Não é uma... Então, eu não... De novo, é o tamanho da lente, né? Sim. Não, mas eu penso assim na escola, tipo, que Não tem. tem. Ah, Ela já tem 14 anos, não se comemora mais isso. Ah, é verdade. Nossa, uma hora passa, E né, é domingo, gente? né? Então não tem A mais escola das isso. crianças não tem, tem o dia da família. É, o dia da família. Agora é o dia da família, é Por verdade. que não tem configurações? Vocês não entrevistaram? Não tem? Sim, Você não tem amiga sim. homoafetiva, casada com outra? Ou Não, e muita mãe solo, muita mãe que, né, que quer... viúva? Como é que faz a mãe viúva, gente? O que você acha do termo mãe solo? Perfeito, porque mãe não é um estado civil. Não se fala mãe solteira. Eu aprendi isso também depois que ela nasceu. Mãe não é um estado civil. Mãe... E você... Posso falar, então, disso aí? Você falou isso aí com o Silvio, né? Falei. Você já passou por situações assim? Só com ele. Só com ele. E uma vez na África do Sul, a gente tinha ido para a África um mês antes da pandemia com a minha irmã, meu cunhado, toda a família. E eu fui fazer um safari com a Vicky. Ninguém quis ir, eu já sabia que ia fazer esse safari. Pega aquele avião pequeno, vai lá para o safari. E aí era um lugar assim muito inóspito, tipo, sabe, lugar que você vê em filme que você não pode sair do quarto à noite. Era um safari mesmo. Só que não é um hotel tradicional, madeira, recepção, são casinhas, né? Lodge, tipo chalés. E aí, quando a gente chegou, depois o cara ficou com tanta vergonha, ele falou assim, mas where's Mister, né? Cadê o homem? Eu falei, não tem. Tipo, não sei, o cara também viajou, mas nunca em nenhum lugar eu tive, nunca, não posso te falar, ó, me olharam todo. Nunca tive. E a Vicky também nunca teve isso, nem na escola, assim. Não sei, que eu saiba, Que, não. que chegou pra você, não. Que tenha chegado dela pra você. Cara, eu por acho que a exemplo. Vicky é uma menina, bom, primeiro, infinitamente mais forte que eu, mais segura que eu. Sou uma bunda mole, né? Eu sou uma insegura, mas ela não. A Vicky é casca. A Vicky é casca. Mas você não acha que tem a ver com a idade que tá também? Porque Não, quando a gente é adolescente... Sempre foi? Ela sempre foi casca. Tipo, um dia eu lembro, ela era muito pequena, menor que a sua filha. Ela entrou no meu quarto parecendo o Kiko do Chaves. Ela tava, tipo, com uma blusa quadriculada, uma legging de poá. Eu falei, mas muito pequena mesmo, aquela voz de criança. Assim. Falei, Vi, não dá pra você ir na escola assim. Ela falou, você acha que eu tô... Não foi exatamente... Eu tô nem aí com o que os outros acham. Tipo assim. 5 anos, 6 anos. Tem uma ela me personalidade falou. forte. Tem. Ela fala. Eu falei, você sabe, né, que você tem a personalidade. Ela, eu sei. Ela tem. É dela isso. A adolescência tem esse lado que é mais desafiador que você trouxe pra gente. Mas tem um lado, assim, de parceria, tipo, vamos ao cinema juntas. Tinha vamos... mais, Rô. Vai perdendo, assim, você acha? Mas em assim, algum momento retoma, né? por exemplo, eu vou fazer... Esse programa vai ao ar esse mês. Em junho eu vou fazer 50 anos, gente. 50. E eu gosto, como eu disse, gosto muito de criar memórias. Eu não sou uma pessoa que compra roupa, joia... Assim, mas viajar para mim é o maior ativo que eu posso dar para minha filha, porque é a experiência que você tem que você sai mais rico, né? Culturalmente. Eu já fiz umas puta viagens com ela. E eu tô programando há 1 ano. Eu conheço, ela não conhece a Grécia. Então, mãe, quero ir pra Grécia. TikTok, né? Porque vê na Grécia. Vamos pra Grécia. Vamos pra Grécia e Itália, que a gente vai num show do Coldplay que a gente ama. Então, uma coisa que a gente faz muito juntas é show. Cara, eu sou muito legal, né? Eu fiz uma surpresa muito legal pra ela. Eu sou apaixonada. Eu não tenho ninguém do meu artístico que você fala pra mim, não tem ninguém. Ninguém no Brasil. Ah, tem gente que eu acho legal. Assim, mas o Chris Martin, pra mim, do Coldplay, Deus fez o mundo e depois Deus fez ele. Porque ele, pra mim, é muito perfeito. Não tem. Ele é meu marido, só que ele não sabe. E aí, fomos ao show aqui no Brasil em março do ano passado. E eu sou cadastrada no site. Cara, não tenho isso com ninguém. Assim, tem gente que eu acho mega talentoso, mas não tenho. Assim, fulano tá lá, foda-se. Entendeu? Tipo, pra mim, não. Aí veio um alerta, pré-venda da turnê europeia 2024. Sabe, no celular, quando você recebe um alerta? Não vou me cadastrar. Vai que, né? Daí,
Eles estão em todas as capitais, né? Todas. Fizeram Ásia e aí começa agora a Europa. Então, tipo, França e tal. Aí eu falei, Roma. Fui aos 40 anos pra Itália. E aí, você recebe um código. Achava eu que ia conseguir comprar o ingresso. Fiquei 4 horas na fila, virtual, e consegui comprar para Roma. Isso eu estou falando de julho de 23. Comprei para Roma, julho de 24. Quando ela chegou da escola, quando ela estava chegando da escola, eu mandei um WhatsApp para ela. O que você vai fazer dia 16 de julho de 2024? Ela, mãe, você está de brincadeira, daqui a um ano, né? Nem sei. Eu falei, então, você tem um convite para um show do Coldplay em Roma comigo. Ela começou a gritar, ficou super feliz. Então, a gente fez essa viagem. Então, assim, as viagens, claro que ela não é besta, que ela viaja comigo, porque eu sou enjoada, viajo bem, né? A gente tinha muito cinema e ir no Japa. Agora tá menos. Mas, assim, viagem a gente se conecta muito. A gente foi para Milagres em janeiro, que foi uma delícia. A gente foi para Bahia em fevereiro. Então, viagem a gente ainda se conecta. Embora ela fique com o fone no iPad, a gente ainda entra no mar horas, joga vôlei. Então, tem ainda essa conexão. Ainda não desconectou. Me falaram que melhora muito com 18, 19, que eles voltam. Depois eu volto para contar, não sei. A gente acha que tem essa volta também com a maternidade, né? Quando ela tiver filho? Calma, não vai ser. Não, mas eu quero dizer assim, mas a gente fala muito disso, né? O quanto a gente volta pras mães depois que a gente vira mãe, sabe? Mas espero que aconteça antes, porque o que todas as minhas amigas que têm filhas mais velhas me falam é que é um porre até os 18, e depois, quando entra na faculdade, tal, elas voltam pro colo, querem esse colo. Depois eu conto daqui a 4 anos. Não sei como vai ser. Ela demonstra alguma coisa já de maternidade ou não? Que você já era quando era criança. Algumas vezes ela fala meio aleatório, eu quero ter 2 filhos, quero ter 3 filhos, quero ter um menino, uma menina. Porque você sabe que a minha sobrinha, filha da minha irmã, que não quer ter filhos, está resolvida, não vai ter. E eu respeito muito, né? Assim, qualquer decisão, porque eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser para a vida. Mas a quantidade de gente que eu tenho ouvido falar cada vez mais, não quero ter filhos. Inclusive da idade dela, tá, gente? É real isso. Não sei se muda. Mas eu não sei se é mais gente que não quer ter filhos, ou talvez é mais gente que tenha coragem hoje de dizer que não quer mais ter filhos. Pode ser um pouco de ambos. Entende? Mas ela já externalizou. Quando eu for mãe, ela já falou. Não é como eu. Eu, com 14 anos, eu lembro que eu era mãe Barbie. A Barbie mãe, sabe? E minhas amigas, eu tenho amigas desde os 6 anos de idade, que eu convivo até hoje. Elas falam, cara, você sempre foi a mãe da turma. Olha que louco. Então, acho que a fruta não cai longe do pé, né? Talvez... Você falou que você não é muito de data comemorativa, mas Não. assim, sei lá, Natal. Eu Réveillon. sou judia. Não tenho Natal. Você não comemora. Também. E Réveillon também não? Não ligo. Tá. Eu sempre durmo 00:10. Ah, tá. E aí você não se importa, tipo, se a Vicky não passar com você, por exemplo. Isso já aconteceu? Não aconteceu, mas eu não sei se eu tô preparada. Você sabe que a gente Ela fez... vai pra Pipa no Réveillon. Ah, calma. Você sabe que eu fiz uma viagem com ela, final da pandemia, né? Ela devia ter uns 12, 11. E ela ama esquiar, eu detesto. Morro de medo. Mas eu levei. E aí ela foi ganhar uma medalha. Me proibiu de filmar, claro, né? Ganhar uma medalha lá. E aí eu tive uma crise compulsiva de choro no quarto. Aí ela, mãe, o que aconteceu? Então, eu comecei a chorar assim em público. Levei o choro pro quarto. Aí ela, mãe, o que aconteceu? Eu falei, não, porque eu tô pensando aqui, daqui uns anos você vai querer passar com seu namorado. Eu quero, imagina, mãe, eu vou sempre querer passar com você. Vamos ver. Depois eu conto também. Não vai. Talvez sim, talvez não. Ah, pode ser Eu que não sei, eu agregue, sempre quis, sabia? Eu passei uma vez o ano novo longe dos meus Mas pais. com que idade? Não, mais velha, sei lá, uns 18. Eu Tá chorei o ano novo porque eu queria estar com meus pais. Puta que fofa você. Eu passei uma vez o ano novo longe dos meus pais e não foi legal. E eu chorei porque eu falei, cara, eu não queria estar aqui, eu queria estar com meus pais. Tipo assim, com a minha galerinha, assim, mas eu queria estar também com eles. Então, não sei, talvez ela... Eu curtia Trancoso, Jericoacoara. Você começou a viajar sozinha com que idade, Rô? A primeira vez foi com a Betina, a gente foi pra Nova York. Com quantos anos? Eu já tava na faculdade. Ah, então Pensa. você passou bastante. Bastante. Não, e meus pais não deixavam, assim, nada. Mas eu namorava desde muito cedo. E aí eu viajava com ele, sozinha. Meu senhor. Com 16 anos, tipo, já viajava. Mas não pra 16 fora. anos, você viajava sozinha com o namorado, gente? Viajava, ia pra Cambori. Aí Mas depois, com a família dele. Com a família dele. Aí a Sim. gente ia pra Jericoacoara, passava Réveillon. Eu ia muito pra casa do namorado, sabe? Então era tipo assim, a família dele. Calma, calma. Deixa Você eu é só... rígida com isso ou você nem pensa Eu sou rígida, ainda? já te falei, com acadêmico e
e comportamento. Mas você deixa com as amigas, por exemplo, tudo bem. Não, quando ela, por exemplo, ela tem viagem fim de semana, é pro sítio de alguma amiga, pro interior, mas são pais, né? Mas ela é pequena ainda. Mas discute, assim... mas ela é pequena Não, ainda. mas né? assim, por exemplo... Mas, gente, 14 anos já namorava. Mas eu falo com a tipo, mãe, por exemplo, sabe? Tipo, ó, elas vão sair a um condomínio, vão voltar meia-noite, mas não sei o que acontece, né? É o que eu falei do controle, gente. É muita conversa. Eu converso muito sobre vape. Assim, eu não tive uma conversa de sexo com ela ainda não consegui. É uma coisa minha isso. Mas outro dia eu perguntei meio por alto, assim, o que você sabe de beijo e tal? Ah, mãe, você sabe que esse ano a gente foi ver um desses, sabe, tipo, Como Perder um Homem em 10 Dias, esses filmes antigos? A gente foi assistir, não sei se foi esse. E aí começa o rally rola, menina, passei pra frente do controle. Ah, você fica tipo... Mas a gente também já falou isso, que é constrangedor, É né? constrangedor. Pra ela também é. Pra ela também é. Pra ela É horrível, gente, mas Pra até ela também hoje é. eu assisto filme, tipo, com meu pai, aí começa, eu já fico assim, ó. É fogo, gente, é difícil. Desesperador. Não, você pensa assim, aquele ser que saiu de você, que você trocou a fralda, passou hipoglose, não sei o quê, vai lá, daqui a pouco já tá beijando outro, gente. É complicado, né? E o canal já tem quase 10 anos. Começou em 2015, 2024, A matemática a gente não é boa aqui, a gente já percebeu. então no fim do ano faz 10 anos, sim. Você tem alguma vontade, por exemplo, de ir pra TV ou Claro, não? da onde eu vim, né? Você tem? Você acha que a Ah, TV ainda é um gostaria. negócio? Vamos ver, não é hoje uma coisa que... Eu tô indo super bem no digital, né? Tá. No Instagram, o programa, lancei meu livro, dou palestras. Se acontecer vai ser ótimo, assim, mas... Antes era uma coisa que eu queria muito. Não, hoje tá tudo bem, entendeu? Eu tenho programas com episódios com 1 milhão de views. Isso é maravilhoso. Porque eu vejo que a internet, a gente é meio suspeito pra falar aqui, mas eu vejo que a internet tem já muita coisa de maternidade, né? E na TV a gente não vê, né? TV assim aberta, a gente não vê programas o critério de maternidade. da grade é muito subjetivo, né? Tudo sobre... Agora o SBT tá levando os influenciadores. Tá. Mas é influenciador com 40 milhões de seguidores, 30 milhões. Não Sim. sei como é essa migração, não tô muito a par. Eu vejo, às vezes, pessoas... Sabe quando você vai vendo no Instagram que marcou outro, que marcou pessoa com 15 milhões? Eu nunca ouvi falar. Tudo bem, é uma geração bem abaixo da minha, mas... Eu também não. São pessoas que eu nunca ouvi falar e sei que estão bombando aí, né? É que, o meu programa não é um programa tradicional de maternidade. Ah, vamos fazer a introdução alimentar, vamos falar dos fraude, vamos falar dos primeiros passos. O meu programa é um programa de histórias reais, humanas. Mas eu acho que é isso que as pessoas gostam também. Pelo jeito, São histórias... não, porque eu já fui com quase todas as TVs e não sei. É Ah, mas difícil. Mas Tem pelo hora jeito certa, sim, né? Se né? você tem visualização alta, Eu tenho. eles gostam. Então, o público gosta. Sim. Talvez a TV que não enxergue isso, Talvez. não esteja pronta pra ver isso. Mas acho que os números mostram que sim. Você tem outros projetos agora pra lançar? Sei E lá, música, Mariana? Cara, você sabe que outro dia eu tava ouvindo na academia uma música que eu amo, que... Tem um projeto que chama Global Citizen, que ele é feito no mundo todo, só no Brasil não tem, mas é um concerto contra a fome. Então tem Rihanna, Coldplay, Drake, todos os artistas mais, U2. E alguém me marcou num vídeo que era o Chris Martin e o Eddie Vedder, do Pearl Jam, cantando Don't Dream It's Over, que é do Crowded House. Cara, eu fiquei louca. Só tem no YouTube, não tem no Spotify. E eu falei, vou regravar essa música. Me deu uma puta vontade. Mas assim, hoje eu tenho entregas para fazer de publicidade, mas eu pago para ter, eu pago minha videomaker, tem cabelo, maquiagem, né, se é um dentista, você abre o consultório, atende das 9 às 6, entendeu? Então hoje, acho que para você trabalhar com músicas, a não ser que você seja do tamanho da Ivete Sangalo, você tem que ter a banda, pagar tal. Então, eu não sei se eu trabalharia com isso. Foi muito divertido quando aconteceu, me deu muita visibilidade. Foi uma fase em 2002, 2003, 2004, mas hoje eu me vejo mais uma comunicadora na escrita, na fala. A gente gravou um piloto agora, a mesma equipe que eu faço o Amara, a gente ainda não sabe o que vai... Agora eu vou começar a ir nas TVs, mas toda vez que eu falo que eu vou parar o Amar, que eu tenho uma força maior que me volta para isso, sabe? É incrível. Então, eu tô nesse lugar que eu preciso estar, comunicando histórias de pessoas que não teriam voz e visibilidade em outro lugar e que precisam falar. Sabe, as mães, elas chegam para gravar comigo, elas choram compulsivamente, elas falam quantos meses eu esperei para te conhecer, eu estava na UTI com meu filho, seu programa salvou minha vida. Então, assim, é uma coisa tão forte. Então, eu acho que sabe, tem uma frase em inglês que fala it's meant to be, é para ser, entendeu? Então, eu tô nesse lugar que eu preciso estar. E como é que você reage à responsabilidade disso?
como eu te falei aquela vez, antes eu ficava muito prostrada, eu chorava muito. Eu lembro que teve uma sexta-feira que a gente gravou uma diária, a gente acabou 9 da noite, começamos 1 da tarde, aí vai atrasando, sei lá, 8 da noite acabou. E o último entrevistado era um casal. Essa história foi pro Fantástico. A filha de 17 anos foi arrancar um dente do siso e morreu. Teve uma infecção com bucomaxila. Uma história muito famosa. Estão até assinando uma petição para ver como é que vai ser esse procedimento de dentistas e tal. Eu lembro que esses pais... Essa mãe não parava de me abraçar. Eu falava para ela, Grazi, pelo amor de Deus. Ela me agradeceu. Eu falava... Eu lembro assim, a gente estava aqui gravando, né? Meu lugar aqui, o deles aqui. Quando eles foram embora, eu deitei no chão. Da minha sala, eu olhei pro eu não conseguia ninguém da equipe, assim, acabou, assim, minha sexta-feira, eu tinha marcado de sair com eu acho que eu tenho muita responsabilidade, assim, porque se você vê o nível dos e-mails que eu recebo, o abraço que eu recebo, as pessoas que vêm de longe, trazem presente, sabe, pessoas sem condição financeira alguma, eu me sinto tão importante naquele contexto, sabe, não posso deixar essas pessoas na mão, é como eu me sinto, sabe? Porque a minha questão era isso, assim, a carga emocional e energética é indiscutível. Porque eu acho que não é uma energia de inveja, é uma energia de dor. Com certeza. Sabe? Mas eu acho que, assim, a carga emocional, eu acho que é indiscutível. Mas esse lugar de responsabilidade, de você ouvir a história e você ter que, talvez, reagir àquela história, talvez, assim, nem que seja confortando aquela pessoa... Eu acho difícil, assim, e todo episódio você ter esse lugar, não sei, sabe, eu que de terapeuta ali, entendeu? Porque é uma pessoa te contando uma história e você ter que reagir àquela história, eu acho difícil, assim, sabe? Então, assim, essa responsabilidade, eu acho que é um lugar nobre, sabe? Eu também acho. Porque quando a mãe fala pra mim, sabe... Uma recente, a garotinha teve um câncer raríssimo, mais de 100 químios, sem anestesias, morreu com 3 anos. O que você fala para uma mãe dessa? Eu falo para elas, eu falo, E eu sinto que elas estão ali querendo falar. Tá, é isso, o que você fala, não entende? Tem que falar. Eu falo... Às vezes a gente entra nos lugares aqui que eu olho pra Rubi e falo, Rubi, eu não sei sair daqui. Eu não sei o que falar. Né? Mas eu achei um jeito do programa ter uma superação, uma curva ascendente, sabe? Já é tão automático, é tão acolhedor das duas partes, né? Do remetente e de quem está enviando, né? Mas é legal, porque eu acho que quando você fala maternidade real, assim, acho que todas são. Mas essas em específico, tem muita gente que passa por isso e é isso. São minorias, né? Às vezes que não tem voz ou que, enfim, por alguma questão. E aí você dá esse espaço de visibilidade onde outras pessoas se interessam por aquela história, ou para ajudar, ou porque passou por algo parecido. E aí conecta de uma maneira que é uma comunidade praticamente, né? O seu programa. Tipo, cria uma coisa gigantesca. E aí você tem agora seu ritualzinho que você toma um banho, descarrega assim, disso, porque eu pus também não é pus uma seu, planta né? de São Jorge na entrada da minha casa. Eu tenho muito respeito pelas histórias, assim, então eu começo a estudar uns dias antes os casos, e eu tenho muito respeito por aquilo, mas assim, muito, muito, sabe? Tipo, eu me sinto envaidecida mesmo. Por ser o lugar que elas escolhem contar essa história. Me sinto nobre. Mas hoje eu não tenho tanto esse peso metafórico, assim, antes eu não levantava no dia seguinte. Agora eu gravo, termino, passo um super spray na minha casa com um cheirinho de lavanda, daí vou pro banho, no dia seguinte vida que segue. Por mais estranho que isso possa parecer, mas é isso. A gente é Não, médico, mas né? Não tem Médico faz como? exato, Médico entendeu? faz como? É, psicóloga, eu sempre falo, o que você faz quando Não, termina a sessão? outro dia eu virei para minha psicóloga e falei assim, como é que essa máfia, essa pirâmide dos psicólogos, alguém cuida de você? Ela, claro, eu tenho a minha orientadora e tal, né? Porque alguém tem que cuidar de alguém que cuida de alguém, né? Eu perguntei também pra mim se tinha um ritual que ela, tipo, ela fala quando fecha o caderno, ela faz uma oração pra fechar, tipo, aquilo vai ficar ali, porque de fato ela não pode levar aquilo pra casa, né? Exato. E eu me interessava por isso, porque a minha terapeuta, ela sempre abre a câmera, eu faço por internet. Ela abre a câmera rindo, e eu sempre tô chorando, porque eu já começo querendo Dramatizar, né? Aí eu vejo o brilho dela sumindo, assim, aí eu falo, ai, Selma, putz, grila, velho, desculpa, não queria já te trazer essa carga emocional logo de cara. Mas esses rituais são importantes pra gente, né, enfim, achei interessante. Amei esse... Não, mas pera um pouco, eu tenho uma dúvida, mas curiosidade só. Iria pro Big Brother, agora você já foi pra casa dos artistas. Não, eu iria apresentar, repórter.
Não tenho psiquismo pra um reality, gente. Que Mas isso? mudou, né? Porra, eu fui em 2002, não Mudou. tinha internet. Então. Tinha internet. Gente, eu assisti a Casa dos Artistas. Tinha internet, cara. Era assisti você e o Silvio Santos. Ali era legítimo. Ninguém fazia harmonização. Isso aqui era demais. Não tinha cancelamento. Não, nem Não tinha cancelamento. Nossa, não iria por dinheiro nenhum. Deus meu, minha sanidade vale muito mais que qualquer coisa. Não. E a Vicky vê alguma coisa ou não? Já nem sei, tem ainda? Do Casa dos Vê, às vezes ela vê no TikTok, Tem? vê. Legal. Mas eu acho que tinha que pensar em alguma coisa, sabe? Você que tem vontade, talvez, com o SBT, que agora que eles estão levando gente de internet. Quem sabe? Tem uma história com o SBT. Quem sabe? O Silvio tá meio capenga, Quem mas... manda é a Daniela, a filha dele agora. Mari, que prazer ter você aqui com a gente. Gente, vocês de são muito verdade. queridas. Olha, desejo assim, acho que todo o conteúdo é válido. Obrigada pelo espaço. Desejo que vocês prosperem. Vocês são muito queridas. Eu quero ganhar um livro, que eu não sou besta. Com certeza absoluta. Não sou besta. Mas Eu de quero- jeito nenhum, vai ganhar. Tá bom. Pode deixar. E se você gostou do nosso papo com a Mari Kupfer, é só deixar um joinha, clicar em gostei, se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de deixar sua avaliação, 5 estrelinhas pra ajudar a gente na divulgação, né, Paola? É, a gente fala que se não for pra dar 5, não dá. Entendeu? Faz de 5. Faz... Opa, não vi. De 5 pra não vi a cima. avaliação. E tem que comentar também. É isso, quinta que vem a gente espera vocês aqui, sempre no mesmo canal, na mesma hora. Até quinta que vem. Um beijo. Até.